boa noite! Quem está aqui comigo para o nosso segundo dia da jornada? Boa noite, líderes de crianças relevantes! Boa noite! Quem está aqui comigo, quem está animado, empolgado para o que nós vamos viver aqui hoje? Quem está aqui cheio de expectativas para mais uma aula, para um segundo passo da nossa jornada? Isso mesmo, você já deu um passo. Na segunda-feira você já deu um passo rumo a trazer um ambiente de unção, trazer a presença de Deus para o seu ministério, trazer o sobrenatural para suas crianças. E hoje nós vamos trazer aqui a atração, vamos atrair as nossas crianças para o nosso ministério. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver então quem já está aqui comigo. Quem já está comigo? Eu quero que você me fale aí de onde que você é, de qual cidade que você está falando, que isso vai ser muito bom. Nós vamos ver que tem líderes de todo o Brasil, pessoas espalhadas aqui de todos os lados, com o mesmo desejo, conquistar crianças para Jesus. Amém? Eu vou abaixar só um pouquinho aqui a câmera, abaixar só um pouquinho para a gente pegar até o número 10 aqui. E, gente, estou aqui muito feliz, cheia de empolgação para tudo aquilo que a gente vai ver. Pode subir só um pouquinho. Aí, tô com o meu cameraman, gente, que é meu marido, maravilhoso. E ele tá aqui me ajudando. Beleza? Vamos ver. Aê, agora tá ótimo. Estão vendo bem, né? Tá todo mundo vendo bem? Todo mundo vendo bem? Então, vamos lá. Deixa eu ver agora aqui de onde que você é. Quem tá aqui comigo? Tem gente de Duque de Caxias, Curitiba, Paraná, Jardinópolis, São Paulo, Paraíba, São Luís dos Montes Belos, Goiás, Magé, São Paulo, mais gente de São Paulo, Pindamonhangaba, olha, muita gente de São Paulo, Campo Alegre, Cascavel, Paraná, Teresópolis, mais gente aqui do Rio de Janeiro, Ponte Bangu, aqui da Atitude, bem-vindas! Quem agora tá aqui, se por acaso tem alguém no YouTube, você vai lá pro Instagram, pro YouTube agora. Se tem alguém no Instagram, você vai lá pro YouTube agora, ok? Que a gente tá com a nossa aula ao vivo. E só pra quem tá lá no YouTube aqui comigo que tá acompanhando. Deixa eu ver então de quem mais aqui. Praia Grande, Ministério ID, Santa Cruz, Itapororoca, Salvador, Bahia, Olinda, Canadá, que bênção! Gente do Canadá aqui. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, Paraíba. Gente, muita gente, muitos lugares aqui, ó. Vitória, Espírito Santo, Olinda, Belo Horizonte. Tô muito feliz de ter todos vocês aqui conosco. E eu quero saber de vocês. Vocês vão colocar um emoticon agora. Para representar, um emoticon que represente como foi para você a primeira aula. Como que foi para você a primeira aula? Coloca aí um emoticon que representa como foi para você a nossa primeira aula. Quero saber aqui, quero ouvir de vocês. Se você tá aí, se você está ouvindo, você vai me falar agora aí. Faz um emoji. Olha aí, foguinho, sorriso, coraçãozinho. Aleluia! Glória a Deus, gente. Muita gente com foguinho aí, né? Muita gente com foguinho. Aleluia, que realmente foi uma bênção. Agora, na aula de hoje, nós vamos ter outras atitudes práticas. Como eu falei para você na aula passada, o meu desejo, aquilo que eu quero é que você possa ter atitudes práticas, que você seja muito prático agora. Não quero que você escute algo e que fique apenas na teoria, que fique apenas assim, legal esse conceito, mas que você não coloque isso em prática no seu ministério. Por quê, gente? Um conhecimento que ele não é colocado em prática, ele acaba sendo algo muito distante, ficando na teoria. E aí você não vai desfrutar os frutos deste conhecimento. Então, para você desfrutar os frutos de um conhecimento, você precisa colocá-lo em prática. Então, por isso que eu tenho dado dicas práticas aqui para vocês, para que você possa, já no seu próximo encontro com as crianças, você se encontrar com elas e já falar para elas, olha só, nós vamos agora já fazer diferente. Você já vai ter algumas atitudes práticas, já vai ter ações diferentes
E é isso que eu espero, e é isso que, em nome de Jesus, cada um aqui vai ter. Amém? E para aquecer seu coração, porque meu coração ficou muito aquecido com isso, na nossa primeira aula já teve mais de 12 mil pessoas que assistiram. Olha que bênção! Mais de 12 mil líderes de crianças, mais de 12 mil pessoas que querem ver, sim, o seu ministério ativado, viver um ministério relevante. A gente já está vivendo isso. Já tem mais de 12 mil pessoas assim. E, gente, como eu me alegro em saber disso, como eu me alegro em ver essas pessoas assim. Não é apenas um número, são líderes impactados que vão impactar crianças. Glória a Deus, amém? Então, vamos lá, gente. Olha aí, gente falando aqui, a Isabel falando. Eu adquiri muito conhecimento na última aula e já estou colocando em prática. Estou no projeto e planejamento do Ministério Infantil. Isso aí. Glória a Deus. É isso mesmo que tem que acontecer. Amém? Quem por acaso, se por acaso você está com a sua imagem embaçada, atualiza o seu Instagram, que pode ser que melhore, ok? O Instagram não, gente, YouTube. Atualiza o seu YouTube que melhora. Beleza? Então vamos lá. Gente, então hoje nós vamos falar sobre como tornar o Ministério Infantil mais atrativo. Como que você pode tornar o seu ministério mais atrativo para as crianças? Então, papel e caneta na mão aí, que você vai anotar muita coisa que Deus vai te inspirar aqui agora, que vai falar com você. E sabe de algo que eu tenho certeza? Muitas vezes, até coisas que eu nem vou falar aqui, mas a partir dessa aula, às vezes do que eu estiver falando aqui, você vai ter insights. A partir daquilo que eu tô falando, você vai falar assim, e pode ser que seja isso também, tem aquilo outro também. E Deus vai te dar coisas novas a partir dessa aula. Então, realmente, esteja aí com papel e caneta na mão, anotando tudo, para que você não perca nada. E olha, vou te contar o que vai acontecer. No final da aula, você vai me falar se realmente isso não aconteceu com você. Você vai, durante essa aula, ter ideias para o seu ministério. Você vai, durante a aula, falar assim, nossa, eu podia fazer isso aqui no ministério. Podia acontecer isso aqui, né? Podia ser desse jeito. Que tal eu fazer isso aqui? E você vai começar a ter ideias de ações para o seu ministério. E isso vai ser de Deus. Eu quero já profetizar aqui, que já é o Espírito Santo soprando no seu coração ideias, estratégias para você atrair as crianças. Amém? Agora vamos lá. Por que a gente quer atrair as crianças? Por que é que eu estou falando? Por que é que eu estou falando sobre você ter um ministério atrativo? Por que é importante nós termos um ministério atrativo? Quando a gente fala de atração, eu me lembro logo de um imã. Que o imã, ele atrai as coisas para si, não é mesmo? Ele está ali atraindo. E quando a gente olha no dicionário, qual o significado de atrativo? A gente encontra a seguinte definição, que tem propriedade de puxar para si. Uau! Quando a gente vê isso de uma forma espiritual, olha que poderoso. Você ter um ministério que tem a propriedade de puxar para si, de puxar as crianças para si, de arrancar das garras do diabo e puxar para você, de arrancar elas que estão lá grudadas na televisão o dia todo para você, de puxar elas que estão lá viciadas no celular, atrair para você, de pegar aquelas crianças que estão cheias de ideologias do mundo e atrair para você. Olha que poderoso isso. E a outra definição, que é capaz de atrair, a força do imã. É relacionado à força do imã. E tem mais uma definição que eu gostei muito, que chama a atenção, que desperta interesse. Algo que é atrativo é algo que chama a atenção, é algo que desperta o interesse daquelas crianças. Você quer ser um ministério assim, que vai chamar a atenção das crianças e que vai despertar nelas um interesse? Mas interesse para quê? Aqui que entra o essencial. Irmãos, nós estamos querendo atrair as crianças porque nós temos algo muito precioso para ensinar a elas. Nós temos algo muito precioso para entregar para elas. A palavra de Deus. A palavra de Deus, que é tão poderosa, que é tão preciosa, é o que nós queremos entregar para as nossas crianças. É a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor pensa sobre elas, são os propósitos eternos do Senhor, são todas as coisas maravilhosas que o Senhor já tem, desde a eternidade planejado para elas. É tudo isso que está na palavra. Então a palavra de Deus, ela é como uma joia preciosa.
A palavra de Deus ela é como uma joia que tem muito valor. É algo de muito valor que nós queremos entregar para as crianças. Mas olha só, vou te contar uma história que aconteceu verídica. Uma história real que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu. Eu ganhei, gente, da minha discípula, um pingente com formato do Cado Atitude Kids. Um pingente no colar, assim, com o Cado Atitude Kids, lindo, maravilhoso, do jeito que eu queria. E eu fiquei toda empolgada e fiquei muito feliz. A gente teve um probleminha lá, que precisou voltar lá pra loja. E aí o que aconteceu? Ela pegou esse pingente e entregou pro meu marido. E falou assim, olha só, vou te entregar pra você levar lá pra sua esposa. Só que sabe o que acontece? Ela pegou esse pingente de ouro precioso e colocou embrulhado, gente, num papelzinho de jornal, assim, num pedacinho de jornal. E entregou na mão dele. E deixa eu te falar, e ela não virou e nem falou assim, olha, isso aqui é uma joia preciosa. Não, ela pegou e falou, olha aqui, ela entrega pra Wilson. Gente, o que vocês acham que aconteceu? O que é que vocês acham que aconteceu? Simplesmente sumiu o pingente. E eu fiquei toda triste, chorosa, né? Porque aquilo que era de ouro, aquilo que era uma joia de muito valor, aquilo que era muito precioso, se perdeu. Mas por que se perdeu, gente? Porque foi colocado dentro de um embrulho. Dentro de um embrulho que não tinha valor. O embrulho não era atrativo. Eu duvido que se a minha discípula tivesse colocado esse pingente dentro de uma caixinha com um lacinho vermelho, ou numa caixinha assim, enfim, se tivesse colocado de algum jeito com um embrulho apresentável, bonito, e entregasse pra ele, ele ia perder. Gente, tenho certeza que não ia perder. Por que se perdeu? Porque não era atrativo. Ele pensou assim, gente, isso aqui é qualquer coisa, né? Não é algo de valor. E acabou se perdendo. O que essa história tem a ver, então, com a palavra aqui, com as crianças? Sabe o que tem a ver? Muitas vezes, nós que somos líderes, que somos ministros de crianças, sabe o que acontece? Gente, deixa eu ver aqui. Tem algumas pessoas falando aqui que o áudio está baixo. Deixa eu ver. Tem mais alguém aqui que está com o áudio baixo? Ah, meu áudio está ótimo. Deixa eu ver. Tem gente falando que o áudio está baixo e a imagem não está boa. Áudio Vamos normal. ver. Ah, não. É muita gente falando áudio normal. Gente, então vamos lá. Vamos tentar ver se você consegue colocar aí no seu máximo. Eu acho que aqui não tem como a gente mexer mais nisso, né? Então, gente, atualiza e vê se você consegue aumentar pra melhorar. Beleza? Pode ser também a conexão, que talvez pode ficar um pouquinho ruim pra você. Pra mim, como eu tô acompanhando ao vivo também, pra mim aqui tá tudo ótimo. A imagem tá boa, não tá embaçada. Pode ser também a sua conexão da sua internet, tá bom? Só dá então uma olhadinha que às vezes você atualizando melhora. Beleza? Então vamos continuar. Aí, muita gente falando que tá perfeito, glória a Deus. Sua internet é boa. Então vamos lá, gente. Então essa história lá do pingente que se perdeu tem a ver com as nossas crianças? Sabe o que tem a ver? Muitas vezes nós temos essa joia de valor, que é a palavra de Deus, para entregar para as nossas crianças. Nós temos essa joia preciosa e nós queremos lá entregar para as crianças, nós queremos que elas usufruam disso, queremos que elas sejam cheias da palavra de Deus, queremos que elas conheçam os planos de Deus para a vida delas, queremos que elas sejam cheias do Espírito Santo. Nós queremos tudo isso, não é mesmo? Você não quer? Você não quer entregar a palavra de Deus para essas crianças, que elas sejam cheias aí da palavra, saindo do seu ministério cheias da palavra? Você quer entregar esse presente para elas. Mas sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente faz como a minha discípula fez lá, né? Pega uma joia preciosa e embrulha num pedacinho de jornal. Você pega aquela joia de valor, aquela coisa mais linda e pega um monte de papel, embrulha assim e toma aqui. Crianças, as crianças vão dar valor àquilo? Não vai, sabe por quê? Não foi atrativo. Não foi atrativo para elas. E se não é atrativo para elas, se não chama a atenção delas, se não, como o dicionário diz, né? Se não desperta o interesse, elas não vão olhar para aquilo que é tão precioso que você está lá querendo entregar para elas. Então, olha como isso é importante. Muitas vezes nós estamos ali entregando a palavra preciosa, e eu não duvido, irmãos, da motivação de todos vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui, com certeza, vocês não estão lá perdendo tempo no Ministério Infantil, não é mesmo?
Quando você tá lá no Ministério Infantil, você tá lá realmente para quê? Não, eu tô aqui para entregar a palavra para elas, eu quero que elas sejam cheias do Senhor, não é mesmo? Mas muitas vezes, mesmo bem intencionados, nós não estamos fazendo da forma correta. A minha discípula queria que aquele pingente se perdesse no meio do caminho? Claro que não. Mas, às vezes, mesmo bem intencionados, é como o ditado fala, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Infelizmente, às vezes isso acontece, a gente tem boas intenções, mas nós não estamos fazendo o correto. E se a nossa ação não está sendo certa, vai prejudicar no final. Então, às vezes a gente entrega, como assim? Como que a gente entrega a palavra de Deus de qualquer forma para as crianças? Às vezes nós entregamos assim, crianças, pega aí a Bíblia e abre aí, e aí você leva a sua Bíblia e você chega lá no seu ministério com crianças, apenas com a sua Bíblia na mão e com mais nada, e você quer que as crianças fiquem em silêncio durante 1 hora e meia, apenas ouvindo tudo aquilo que você tem para falar. E ai daquele que fala alguma coisa, você não tem reverência à palavra de Deus. Gente, e aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, eu participava do Ministério Infantil, porque pra glória de Deus, eu me converti na minha infância, né? Tive experiência com Deus na minha infância. E ainda quando eu era criança, eu me lembro de uma das vezes, tinha uma das líderes do Ministério Infantil, eu tive várias. Teve algumas que me marcaram de forma muito positiva. Mas eu me lembro especificamente de uma que, assim, não foi um tempo muito agradável no Ministério Infantil. E eu já tava, assim, na minha pré-adolescência, tava louca pra ir pros adolescentes logo. Porque eu tava achando aquilo lá muito chato. E o que ela falava? Vocês não têm referência pela palavra de Deus. E toda hora que ela falava, em nome de Jesus faz silêncio. Em nome de Jesus faz todo mundo agora e tal. Gente, eu comecei a ter aversão aí pro Ministério Infantil. Eu já tava assim, ai meu Deus, esse negócio daqui tá muito chato. Mas por quê? Você acha que eu duvido da intenção do coração dela? Claro que não. Eu sei que aquela irmã estava bem intencionada. Eu sei que ela queria me dar essa joia preciosa. Mas ela não estava ali fazendo de uma forma atrativa. Então, quando você apenas chega no ministério e você chega no ministério e você fala assim, olha só, crianças, todo mundo em silêncio, presta atenção no que eu vou falar, e você fala, e você não faz uma aula atrativa, às vezes você só leva sempre a mesma coisa. Eu vou falar dos erros aqui agora, o que torna a sua aula, né, chata, o que faz com que a sua aula não seja atrativa. Se você faz isso, você está desprezando essa joia preciosa. É como se você estivesse embrulhando num monte de papel e dando aquele, como se fosse algo muito precioso para as crianças. Nós não podemos fazer isso, amém, irmãos? Então, a partir de hoje, você vai, em nome de Jesus, mudar. Amém? Agora eu vou até pedir uma coisinha com muito amor aqui. Tem algumas pessoas que talvez estão tendo alguma dificuldade, então mas para a maioria tá falando que tá tudo normal. Ótimo. Pode ser que para alguém esteja com a internet um pouquinho ruim. Então eu recomendo atualizar, beleza, gente? Então vamos lá. Agora deixa eu falar com vocês. Antes da gente continuar, eu vou te pedir uma coisa muito importante. 1 segundo que você vai gastar para fazer isso. Tá vendo no botãozinho aqui embaixo? Tem um botão aqui embaixo, em algum lugar, que eu não me lembro qual dos lugares. Você vai clicar aí no inscrever no canal. Se inscreva aqui no meu canal. No meu canal aqui no YouTube tem muitas palavras, muitas ministrações, muito conteúdo, muitos vídeos que vão poder te abençoar. Eu tenho recebido muito feedback, eu louvo a Deus por isso. Muitas pessoas falam, pastor, assisti aqueles vídeos, assisti aquela palavra lá no seu YouTube, que bênção que foi, e eu fico muito feliz por isso. Então, se inscreva aqui no canal, clica aqui ó, pra se inscrever, e clica no gostei também, clica no joinha, porque quanto mais joinhas você tiver aqui, mais indicação esse vídeo vai ter para que outras pessoas também possam ver. Porque o YouTube, ele reconhece que isso é importante, e ele começa a mostrar mais, para apresentar para mais pessoas, beleza, gente? Faz isso aí que vai ser muito bom. Olha aí, teve gente que falou que clicou para melhorar a resolução, já melhorou. Ótimo. Clica aí para melhorar a sua resolução. Geralmente fica embaixo, gente. Aqui, ó. Tem detalhes, tem uma... Gente, como é que chama isso? Aqui embaixo tem um lugar que é detalhes, que é tipo uma engrenagem. Tipo uma engrenagem, sabe? Se você clicar aí, você vai ver a resolução, você pode melhorar a resolução, beleza? Então vamos lá. Vamos agora anotando aí. O que acontece? Vou contar pra vocês do que aconteceu no meu ministério. Eu falei pra vocês o que aconteceu quando eu era criança. Mas teve algumas situações, né, que aconteceram já no meu ministério, eu sendo a líder.
Porque uma coisa é quando você é criança e você fala, que aula chata, isso aqui tá muito chato, né? É fácil você criticar. Agora imagina eu, no Ministério Infantil, estava na porta do meu Ministério Infantil, que eu amo tanto, tô ali ministrando, de repente vejo uma criança passando. E essa criança está com a mãe na hora da saída, na hora que o culto acabou. E ela passa junto com a mãe. E aí a mãe pergunta, e aí, como é que foi? E qual a resposta da criança? Foi muito chato, não vi a hora de acabar. Gente, eu escutei isso com os meus próprios ouvidos. Escutei uma criança falando isso. Quando eu escutei isso, eu falei assim, meu Deus, não era isso que eu estava esperando do Ministério Infantil. Não era isso que eu esperava do nosso culto Kids. Não queria que a nossa aula fosse chata. E aí eu quero fazer uma pergunta, você já escutou isso no seu Ministério Infantil? Teve alguém aqui que já escutou isso? Pelo amor de Deus, não fala que eu tô sozinha, não. Ontem eu recebi bronca de que eu não tava bebendo muita água. Hoje eu vou beber mais água. E aí, deixa eu ver. Quem aqui já ouviu isso? Muito! Nossa, a irmã falando que já ouviu muito. Misericórdia, irmã. Sim, já ouviu. Meu Deus, pois é. Ouvir isso não é bom, né, gente? Não é a melhor coisa que a gente quer ouvir, não é a coisa mais agradável. Olha o que a irmã falou aqui. Eu já escutei uma criança falar isso comigo e falou, eu queria você. E eles são sinceros, exatamente. Eles falam isso. O filho do pastor faz questão de dizer todos os dias. Ô Jesus amado, coitado do filho do pastor. Pois é. E aí onde que está o problema? Será que a gente vai achar que o problema está na criança? Às vezes a nossa tendência, quando uma criança fala isso, essa aula tá chata, a gente pensa assim, essa criança que não tem reverência, essa criança aqui que é difícil. E a gente acaba achando que o problema está na criança. Mas muitas vezes, isso ali é um diagnóstico. Aquilo ali está mostrando para nós que nós estamos com um problema, que nós é que estamos com uma doença ali, né? Que nós é que estamos ali precisando mudar. E é por isso, gente, que você está nessa aula. Para que você possa reconhecer isso. E sabe, muitas vezes eu me percebi, né, no meu próprio ministério, o que estava acontecendo. Por que aquela aula estava chata? Eu comecei a analisar. O que estava acontecendo? Tinha muito tempo ocioso. As crianças ficavam na sala muito tempo sem ter o que fazer. Aí as líderes pegavam, sabe o quê? Uma folhinha, super bem intencionadas. Elas pegavam uma folhinha de atividade, entregavam para a criança depois de contar a historinha e falavam, vamos pintar essa folhinha. E a criança ficava meia hora para pintar essa folhinha. Se fosse uma criança como o meu filho, gente, meu filho tem 3 anos, o Tito, ele faz um risco assim, 2 riscos, e ele já não quer mais pintar. Ele já pintei, mamãe, ele não quer mais. Agora você imagina 10 Titos dentro de uma sala. O que acontece? Ninguém mais quer pintar. Aí tem umas poucas meninas que têm a coordenação motora fina mais desenvolvida e que elas gostam, elas têm mais atração para isso, poucas meninas ficam lá pintando. Aí o que acontece? Os meninos são o terror da tia. Aí as líderes odeiam os meninos, porque os meninos é que fazem bagunça. As meninas são legais, porque elas ficam pintando caladinha, quietinha. Gente, então, não é isso. Não é isso que o Senhor espera. E eu comecei a analisar o meu ministério. Estava acontecendo muito isso. O que mais estava acontecendo? Muito líder falando muito e as crianças não participavam. Então, deixa eu te falar. Sabe o que aconteceu? Numa dessas vezes, eu estava numa das nossas igrejas filhas, visitando. E aí eu sentei com uma criança, no final, na hora que a líder deu essa folhinha pra ela pintar. Eu sentei com essa criança e eu perguntei, e aí, você tá pintando o quê? O que é que você tá pintando aí? E era sobre a história de José. A líder tinha falado, mas a líder tinha falado assim, bem, sabe? Contou a história de José e deu a folhinha pra pintar. E eu só queria ver onde isso ia chegar, né? E aí eu tô lá, o que você tá pintando aí? Aí o menino virou e falou assim, não sei, é um menininho aqui. Aí eu, o que ele tá fazendo? E aí tinha tipo um balão de pensamento, que era o sonho, né? Tipo José sonhando assim. Falei, o que ele tá fazendo? Aí ele tá dormindo aqui no pasto. E eu falei, não, esse é José. Ele tá sonhando, ele é sonhador e tal. Aí comecei a explicar pra ele o que tava falando da história.
Mas, irmãos, isso é um caso de centenas de milhares que acontecem todos os domingos nos nossos ministérios infantis de todo o Brasil e, por que não, do mundo. Infelizmente. E eu vejo muitas líderes desesperadas atrás da bendita, que eu não diria nem bendita, da maldita folhinha. E aqui no nosso ministério, já há alguns anos, a gente aboliu essa folhinha, irmãos. Nós cancelamos, não tem mais. E eu ainda vejo, de vez em quando, algumas líderes pedindo, não tem uma folha aí para as crianças desenhar, não, para elas se acalmarem? Gente, a última coisa que uma criança precisa, quando uma aula não está boa, é de uma folhinha para ela pintar. Isso não vai resolver o problema. Então, se esse é o seu coração ainda, se esse é o seu pensamento, a partir de hoje você vai ver o que fazer para isso mudar. Sabe? Por que então que a gente tem que querer que o nosso ministério seja atrativo? Por que a gente tem que querer que o ministério atraia as crianças? Porque se o ministério não for atrativo para as crianças, como que elas virão para ouvir o que você tem a dizer a elas? Se não for atrativo, se não atrair as crianças, como que elas vão ouvir aquilo que você tem a dizer para elas? Aquilo que você tem para liberar sobre a vida delas. Então precisa atraí-las. O ministério precisa atrair essas crianças, ele precisa ser atrativo. Então vamos lá? A palavra é essa joia preciosa. E aí eu quero dar um outro testemunho aqui para vocês. Teve uma das minhas alunas do curso Líderes de Crianças Relevantes, e eu tenho esse curso que é uma benção mesmo, que tem abençoado muitas líderes, eu louvo a Deus por isso. Quando eu falo que é uma benção, gente, eu não falo pra mim, eu falo porque para você reconhecer mesmo que é do Senhor. E tem muitos testemunhos, e uma dos testemunhos do curso foi de uma líder, que ela se chama Jéssica Nunes. Não sei se ela tá aqui por acaso, se tiver, um grande beijo, Jéssica. A Jéssica Nunes, ela é de Muriaé, Minas Gerais. E a Jéssica, ela testemunhou. Ela contou pra mim, num dos testemunhos, ela falando assim, olha, eu queria muito fazer no meu ministério, eu queria muito mudar o ministério infantil, mas eu não sabia como. Eu tinha dificuldade de conseguir a atenção das crianças enquanto ministrava. Enquanto eu estava ministrando, eu não tinha ali, eu não retia a atenção delas. Elas não prestavam atenção naquilo que eu estava falando. Quem aqui passa por isso? Tem mais alguém aqui que fala sobre isso? Tem mais alguém? Deixa eu ver aqui. Que às vezes você tá assim, pastor, eu não sei o que eu faço, eu não tenho atenção das crianças, eu tô falando e as crianças não prestam atenção. E aí, ó, aqui a irmã tá falando aqui, ó. Eu já tirei essa bendita folhinha, mas ainda tem umas abençoadas da equipe que não conseguem desapegar. Vamos lançar a hashtag desapega da folhinha. Desapega da folhinha. Aí, ó, muitas pessoas falando eu. Muita gente com a mesma experiência que a Jéssica tinha. Que a Jéssica falava, pastora, eu queria fazer, mas eu não sabia como. Eu tinha dificuldade de atrair, de reter a atenção das crianças. Mas hoje, ela falando depois do curso, do que aconteceu na vida dela, né? Ela falou, mas hoje, e nas palavras dela, eu vou ler as palavras dela, o que ela falou? O curso foi tão abençoador pra mim, que hoje a minha igreja trabalha com crianças. Olha que bênção. Gente, eu fiquei tão feliz com isso. Sabe o que aconteceu? Hoje a Jéssica Nunes, ela já tem quase 2 anos que ela fez o curso. Ela é da primeira turma. E a Jéssica, hoje, ela ministra para outras igrejas. Gente, tem 1 ano e meio, 1 ano e meio que ela fez o curso. Olha que revolução que já aconteceu no Ministério Infantil dela. Hoje ela treina outros líderes já em outras igrejas. Ela falou, Deus está me dando a oportunidade de eu treinar outras pessoas já. Gente, e isso de uma forma tão linda, tão poderosa, eu fico muito feliz mesmo de ver isso acontecendo, né? E eu quero te dizer que isso é possível para você. Talvez você também se encontre nessa mesma realidade hoje, né? Talvez você pense, pastor, é a minha realidade. Eu quero, mas eu não sei como fazer. Eu quero te declarar sobre a sua vida que vai ser assim, em nome de Jesus, você vai aprender. Vou compartilhar um pouco aqui do que é o curso, porque o curso são muitas horas, né? Muitas aulas. Aqui o nosso tempo é menor, mas eu já vou compartilhar um pouco aqui que eu tenho certeza que já vai abençoar a sua vida. Amém? Então vamos lá. De forma bem prática, vamos para a ação aqui. Por que as suas ministrações, por que as suas aulas não são atrativas? Aí eu já vou te fazer essa pergunta aqui. Quero que você escreva aqui agora. Você vai ter uma ação. Você vai escrever quais são os prováveis motivos. Quais são os possíveis motivos de por que a sua aula não é atrativa. Por que agora você parar, se eu fizer essa pergunta agora para você, por que você acha que sua aula não está tão atrativa?
Ou talvez você pense, não, pastora, a minha aula tá atrativa, mas pode melhorar. Então, o que é que você acha que tá faltando para melhorar? Você vai escrever para mim. Ó, e tem gente falando aqui, ó. Fala sobre o curso, por favor. Falo sim! Gente, eu vou falar um pouco mais sobre o curso depois, mas já vou adiantar para vocês que é um curso que nós temos 6 módulos, são quase 40 aulas, que só fala sobre fundamentos e ferramentas para um Ministério Infantil relevante. E eu vou apresentar mais o curso para vocês depois. Amanhã não, sexta-feira, depois também vou falar mais um pouquinho. E a gente vai abrir uma nova turma na segunda-feira. A gente vai abrir uma nova turma, então a gente vai abrir vaga. Já fica atento aí, porque aí eu vou apresentar melhor o curso para vocês depois. Mas já te garanto que o que eu estou falando aqui é um pouquinho, é uma pincelada do que tem no curso, beleza? Então vamos lá. Então, muita gente falando aqui, ó, tá faltando comprometimento, dicas de brincadeira de aprendizagem, a minha turma é muito bebê. Será que a turma muito bebê é impedimento para sua aula ser atrativa? Não, não é impedimento. Sua aula pode ser atrativa mesmo com bebês. Tem 2 aulas no meu curso, na verdade são 3 aulas, porque ainda tem uma aula bônus da Erika Overney, que fala sobre ministração desde o ventre. Então nós temos 3 aulas no curso só sobre como ministrar para bebês até 2 anos de idade. E dá para ser atrativo, gente. Eu tô te falando, não é uma coisa que eu ouvi falar, não. Eu já vivi na prática isso. Eu já ministrei nas salas de 2 anos, muito tempo, nas salas de 1 ano, e é possível. Amém? Ah, Jéssica tá aqui. Jéssica, que alegria. Ó, a Jéssica falando aqui, ó. Esse curso foi um divisor de águas no meu ministério. Aleluia, Jéssica. Que alegria. E que bom saber que você tá aqui. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Ó, a Jéssica tá aqui, ó, na prática. Amém. Dando a prova aqui, né? E olha, muita gente falando, eu preciso de um currículo, é o modo como conta a história, crianças de diferentes idades na mesma sala, como alcançar. Boa ideia, hein? Sua pergunta. Tem uma aula no curso também só sobre isso, como que a gente pode ministrar para crianças de idades diferentes. Eu não vou conseguir falar tudo isso aqui hoje, né, gente? Mas vamos lá, eu vou conseguir alguma coisa aqui. E o curso, ele é online, ele fica numa plataforma, na plataforma Eduz. Então você acessa as aulas onde você quiser, quantas vezes você quiser, de qualquer lugar, né, que você quiser. Você tem durante 1 ano para você assistir e rever todas as aulas. E muita gente revê, tá, gente? Eu fico muito feliz por isso. Então vamos lá, muita gente falando aqui dos seus erros, né, daquilo que tá faltando. Então agora que você já identificou algumas coisas aí, eu vou falar para você aqui agora alguns dos 10 possíveis motivos. São 10 prováveis motivos do porquê que as suas aulas não estão sendo atrativas. Então vamos lá. O primeiro motivo. Sabe por quê? Porque você acha que já está bom. Por que você acha que já está bom? Se a gente já achar que já está bom, tá ótimo. Sabe aquele ditado? Quem mira no nada, acerta em cheio. Quem pensa, quem mira no nada, quem fala assim, não tem interesse nenhum, você não tem expectativa nenhuma, tá ótimo. Então, se você acha que já tá bom, vai ficar por isso mesmo. E eu me lembro de uma vez uma líder, eu nem sei se eu contei isso, acho que ainda não. Mas tem uma líder que logo quando eu cheguei no ministério, eu sempre pergunto para as líderes como que foi a sua ministração, né, depois que ela sai do culto Kids. E eu perguntei para ela, como é que foi a sua ministração? E aí, essa líder é a Danívia. Não sei se tem alguém aqui da nossa igreja da Zona Sul. Tem alguém aqui da nossa igreja na Zona Sul? Aqui do Rio? É a Danívia. E aí eu perguntei para ela, Danívia, e aí, como é que foi a ministração? Isso deve ter uns 6 anos atrás, mais ou menos. Ela virou e falou assim, pastora, foi horrível. E ela começou a chorar. E eu fiquei, naquele momento, sabe como, irmãos? Feliz. Talvez você pense, como assim você ficou feliz? Eu fiquei feliz. Sabe por que eu fiquei feliz? Porque eu falei assim, gente, ela não está acomodada. Ela não está acomodada. Ela não está achando que já está bom. Ela quer melhorar. Glória a Deus por isso. Sabe o que seria ruim? E o que eu ficaria triste? Se eu ouvisse uma líder falando assim, nossa, pastora, foi tenso. Mas é sempre assim mesmo, né? As crianças não prestam atenção mesmo. Foi agitado. Tá bom.
Se eu ouvisse isso, isso ia gerar muita tristeza no meu coração. Quando eu vi aquela líder preocupada, quando eu vi aquela líder... Tem gente aí da Zona Sul? Tinha uma pessoa? Êêê! Bem-vinda! Pois é, aí sabe o que acontece? Quando eu vi aquela líder, a Danívia, preocupada, e ela não estava satisfeita com a aula que ela estava, aí eu falei assim, glória a Deus, esse é o caminho. Que aí agora a gente vai melhorar, a gente vai identificar as falhas, a gente vai identificar o que foi, o que a gente pode melhorar para melhorar. Gente, olha a bênção. Hoje, ela é líder do Ministério Infantil da nossa igreja da Zona Sul. E já estão plantando mais uma outra igreja. Glória a Deus. Já está plantando mais uma igreja, já com líder do Ministério Infantil, já para essa outra igreja que está plantando. Tem muitas células lá, é uma bênção. Ela é uma referência, uma mulher de Deus que tem liderado o Ministério Infantil lá com tanta excelência, tem feito a diferença. Fizeram uma campa dentro agora ali. Nossa, ela encheu a igreja de pretinhos. Foi lindo. Gente, sabe de uma coisa? Ela não estava acomodada, não estava achando que já estava bom. Então esse aqui é um dos primeiros erros. É o primeiro erro. Por que sua administração não é atrativa? Porque você acha que do jeito que está, já está bom. Mas do jeito que está, não está bom. Você precisa sempre desejar melhorar. Então se você já partir desse ponto aqui e falar assim, eu quero melhorar, eu quero ficar cada vez melhor, aleluia! Vai ficar cada vez melhor. Amém? E em segundo lugar, qual o segundo erro? Qual o segundo erro para as ministrações que você pode estar cometendo para as suas ministrações não estarem sendo atrativas? Sabe o quê? Você não prepara suas ministrações. Se você não prepara as suas ministrações, sabe o que vai acontecer? Você realmente vai colher aulas que não são atrativas. Tem um líder que pega meia hora antes do culto. O que tem mesmo para falar hoje? A história de Davi. Já sei a história de Davi. Davi e Golias, tô sei de cor. Beleza. Dá uma lidinha mais ou menos e vai. Deixa eu te falar. Aí ele fica preocupado se vai ter a folhinha para pintar, né? Não, vai ter a folhinha para pintar? Vai ter o videozinho da história de Davi na televisão? Se tiver o videozinho da história de Davi na televisão e se tiver a folhinha para pintar, fechou. Deixa eu te falar. Sem preparar suas ministrações, sem você dedicar tempo para isso, parar, analisar o que Deus quer falar aqui. O que é que eu posso falar com essas crianças aqui? Qual o exemplo prático que eu posso usar? O que eu posso ministrar aqui para as crianças? Se você parar, começar a pesquisar e fazer as outras coisas que a gente vai falar agora, né, do que é certo, na hora de preparar a sua ministração, se você não faz isso, suas aulas realmente não vão ser atrativas. Vai ser um saco. Vai ser chata. Vai ser chata pra caramba. Então é muito importante você parar e preparar suas ministrações. Tirar um tempo de dedicação. Eu vou preparar, porque sem preparo, suas aulas são chatas. E aí eu ouvi de uma das nossas líderes, e eu fiquei muito feliz por isso. Uma das líderes da minha equipe, ela virou pra mim e falou assim, pastora, eu confesso que quando eu entrei no ministério, eu não preparava. Eu lia mais ou menos, e eu ia pra aula meio que sem preparar, chegava lá, ficava lendo. Sabe o que acontecia? Era uma catástrofe. E ela falou que um dia eu entrei dentro da sala e eu falei assim, irmãs, vocês se prepararam, você estudou e tal? E aí ela disse que naquele dia ela ficou muito insegura, ela falou assim, mais ou menos e tal. E aí naquele dia eu falei pra ela, olha, se prepara, porque você vai ver que se você se preparar bem, se você estiver afiada na ponta da língua, você vai ver o quanto a administração vai ser melhor, o quanto vai fluir melhor a sua administração. Ela disse que a partir daquele dia ela tomou aquilo e falou assim, amém, então eu vou fazer isso. E essa irmã, que é a Bárbara, que hoje é uma bênção também, ela começou a estudar. E ela falou assim, pastora, eu nunca mais vou para uma ministração sem me preparar. Porque na outra vez eu me preparei, quando eu fui para a ministração, quando eu fui ali para a aula, para dar aquela aula, foi maravilhoso, as crianças prestaram atenção, foi atrativa, foi uma aula bacana, foi uma aula legal. Ela falou assim, gente, foi revolucionário. Então ela falou assim, eu mesma sofria. Porque, gente, não é só as crianças que sofrem achando chato. A gente também. A gente perde gente na equipe, não é? Uma pessoa que vem, se a aula dela não é legal, se ela não é treinada, se ela não é capacitada para que a aula dela seja esse imã aqui, seja atrativa, sabe o que vai acontecer? Ela vai vir, ela vai pensar assim, tô perdendo meu tempo aqui, essas crianças estão ouvindo nada que eu tô falando, não tá adiantando nada, eu vou embora. Pra que eu tô aqui no Ministério Infantil? Eu acho que eu tô no Ministério errado. Vai achar que ela tá sendo inútil, que ela não tem jeito para aquilo. E na verdade,
É só um pouco de preparo, de treinamento que ela precisa. Então, prepare as ministrações. E agora, em terceiro lugar, quem tá aí comigo? Amém? Alguém já identificou algum erro? Alguém já identificou algum erro que você comete aqui? Tem aí, gente? Alguém que já identificou erro? Olha aí, muita gente. Glória a Deus, assim que é bom, quando a gente já identifica, porque a gente já viu que não tá bom, que precisa melhorar. Em terceiro lugar, terceiro erro. Desconhece. Nossa, esse aqui acontece muito. Desconhece as características da idade. Isso acontece com muita frequência. Muitas pessoas que desconhecem as características daquela idade. Como assim? Ele fala com um bebê como se estivesse falando com uma criança de 7 anos. Aquele bebê não vai entender. Ele fala com uma criança de 7 anos como se estivesse falando com um bebê. Aquela criança de 7 anos vai se achar, fala, tia, não sou bebê. Ela fala com a criança de 11 anos como fala com a criança de 7. Aí a criança de 11 fala assim, essa tia tá achando que eu sou criança, eu sou pré-adolescente. Não é, gente? Não é isso que acontece? Se a gente desconhece as características das idades, a nossa aula não vai ser atrativa, porque a gente não vai usar algum elemento que é atrativo para aquela criança. Se você pega uma folhinha de atividade como essa, ou que seja um desenho como esse, colorido, para mostrar para uma criança de 11 anos, ele vai olhar para essa baleinha e ela vai falar assim, tia, baleia não tem um olho desse tamanho. Ele vai virar para você e vai falar, tia, isso é um desenho. Então, vou dar um exemplo básico para vocês. Na hora de usar imagens para mostrar para essas crianças de 9 a 12 anos, você tem que usar imagens reais. Você vai falar de Jesus, você vai pegar um desenho, um fantoche de Jesus para falar para essas crianças de 11 anos? Não, você vai pegar uma imagem que se aproxima de Jesus. Eu me lembro de uma das ministrações que a gente fez, eu até peguei, a gente pegou no Google, uma imagem de como provavelmente Jesus seria. E aí eu falei, gente, olha, existem alguns estudos e tal, que mostram mais ou menos como seria a pele de Jesus. Não quer dizer que Jesus era assim. Mas, pelas características do povo, da época e tal, provavelmente Jesus seria mais ou menos assim. E aí, eu mostrei a imagem para as crianças, para esses pré-adolescentes. Eles adoraram. Agora, se eu chegasse lá com um fantochezinho de Jesus desenhadinho, coloridinho, eles não iam me dar a mínima. Então, gente, é importante você conhecer as características da idade. Se você desconhece as características da idade, as suas aulas não vão ser atrativas. Suas ministrações não serão atrativas. Vamos lá para o quarto. Vou correr aqui. O quarto erro. Você ignora o tempo de concentração. Ignora o tempo de concentração. Você sabia que todos nós, e vamos falar especificamente das crianças, temos um tempo limite de concentração? Todas as crianças têm um tempo máximo ali de concentração, onde elas conseguem ficar totalmente concentradas em alguma coisa. Qual é esse tempo? Lá no curso eu até falo sobre isso. Voltando aqui sobre as características das idades, gente, no curso de Líderes de Crianças Relevantes eu tenho uma aula, a maioria são 2 aulas para cada faixa etária. Então tem 2 aulas para vocês saber só sobre 0 a 2 anos, quais são as características, como ministrar para 0 a 2 anos, 3 e 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos, como ministrar para cada faixa etária, quais são as características, eu dou dicas de como usar, porque são muitas coisas, é muito conteúdo, que não dá pra falar aqui. Mas lá no curso você vai ver tudo isso. E agora, existem pessoas também que ignoram o tempo de concentração. Quando a gente ignora esse tempo de concentração que as crianças têm, que lá eu falo, a gente vai dar ruim também. E aí, tem pessoas que às vezes já falam, o tempo de concentração é 15 minutos. Na verdade, depende da faixa etária. Por quê? O tempo médio contado é de 1 minuto e meio para cada ano de vida. Pouco tempo, não é, gente? 1 minuto e meio para cada ano de vida. Ou seja, se a criança tem 2 anos, ela tem 3 minutos de concentração. Se a criança tem 5 anos, ela tem 7 minutos e meio de concentração.
uma criança de 10 anos que vai ter 15 minutos de concentração. Olha aí, pra você ter uma ideia. Aí talvez você não sabia disso. Quem aqui não sabia disso ainda? Quem não sabia disso ainda? Ah, alguém perguntando aqui, como que faz para adquirir o curso? Sexta-feira eu vou explicar melhor para vocês como faz para adquirir, porque na segunda-feira que nós vamos abrir as vagas para você poder se inscrever no curso, tá bom? Então, quem não sabia, ó, muita gente aqui falando, eu não sabia. Muita gente falando, não sabia. Pois é, muitas pessoas não sabiam disso. Tem um tempo médio de 1 minuto e meio para cada ano de idade. Então, quer dizer, pastora, que com uma criança de 1 ano, eu só vou poder ministrar para ela durante 1 minuto e meio? E acabou? Não. Quer dizer que a cada 1 minuto e meio ali, você vai precisar mudar a sua estratégia. Você vai precisar trazer alguma coisa nova. Então, você vai perceber isso na prática, gente. É claro que isso é uma média, não é um tempo exato, mas é um tempo médio. Você vai ver isso na prática. Você está falando lá com uma criança de 5 anos. Durante 7 minutos você está usando esse recurso visual. Está falando sobre a caneta e tal, sobre 7 minutos. Passou de 7 minutos, ela já começou a olhar para o mosquito que está passando. Ela já começou, se perdeu. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar a estratégia. Ah, olha aqui! Agora, olha essa planta. Aí você vai mostrar a plantinha. Aí você vai mostrar... Claro que eu estou usando aqui de uma forma muito aleatória, né, gente? Na administração, você vai ter um propósito, um objetivo. A cada tempo, deu o limite de concentração da criança, você usa um novo recurso para reforçar o princípio, para reforçar a palavra que você está ensinando naquele dia. Amém? Então, ignorar esse tempo de concentração vai fazer sua aula ficar chata. Porque aí você vai ficar falando 15 minutos para crianças de 2 anos. Não vai me ouvir mesmo. Você vai ficar falando 10 minutos lá para uma criança de 3 anos. Não vai dar certo. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Por outro lado, às vezes você tem uma criança de 10 anos e você fala 5 minutos para ela e acabou. A criança fica com a sensação assim, eu quero mais, preciso de mais. E você não teve ali o conteúdo, às vezes, para dar para ela. Beleza? Então, vamos lá. E agora, qual é o quinto erro? O quinto erro é você achar que está em uma sala de aula. Achar que está em uma sala de aula. Quando você acha que você está numa sala de aula, aí tem um erro. E por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Suas aulas não são atrativas. Claro que às vezes você pode estar no EBD, realmente ministrando uma aula, talvez você está no momento ministrando uma aula ali. Mas eu nem sou muito fã desse termo, né, da gente usar esse termo aula, porque, na verdade, a gente está ali ministrando na vida das crianças, né? Estamos compartilhando a palavra, estamos ministrando a palavra. Então, se você tem a ideia de que você está numa sala de aula, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a colocar as cadeiras todas em fileirinhas, você vai exigir silêncio absoluto, você vai até pedir tarefinha para eles, tarefa de casa, copiar do quadro, né? Às vezes vai copiar lá, olha gente, agora copia aqui o que eu escrevi. E você vai começar a ter ali realmente uma ação como se fosse sala de aula. E isso não vai ser atrativo para as crianças. Tem gente que até chama, né, no Ministério Infantil de escolinha. Vai pra escolinha, chamar a líder de professora. Então você realmente está numa escola, só faltou ouvir a diretora ali e expulsar alguém. Só faltou ouvir alguém ganhar advertência. Então é muito importante a gente ter esse cuidado aqui. É muito importante a gente ter esse cuidado de não achar que a gente está numa sala de aula. Beleza? A gente não está numa sala de aula, a gente está na igreja. Tem que ser diferente. Amém? Então vamos lá. Agora vamos pro próximo. Qual o próximo erro? Fala demais. Fala demais. Fala demais e ouve de menos. Fala demais e ouve de menos. Se você fala muito na sua aula e escuta poucas crianças, vai ser chata. Elas não vão querer, porque elas querem compartilhar. E eu já vi muitos casos que a criança fica assim, tia, não, silêncio. Tia, não. Então a criança nunca pode falar, nunca pode compartilhar. É claro que há tempos, né? Por exemplo, nós temos um momento no nosso culto, é um momento de culto e tem um momento depois das salas. A gente tem um momento de compartilhar onde elas falam mais nas salas. Mas isso é por causa de uma questão de logística. Porque são 70, 80, às vezes 100 crianças dentro do auditório, 100 crianças dentro do auditório.
no momento do culto, imagina 100 crianças querendo falar, não vai dar certo. Então, por isso tem uma pessoa na frente usando o microfone no momento do culto. Quando eles vão para salas, é um grupo menor, de 15, 20 crianças. Aí é a hora deles falarem. Aí eles falam muito. Aí eles vão compartilhar, tem perguntas intencionais para isso. Então, você não pode falar muito e deixar de ouvir as crianças. Você não pode ficar falando o tempo todo e não perguntando, não tirando das crianças. Isso aqui faz a sua aula ser chata. E aí, gente? Teve mais alguém aqui que em algum momento aí agora você olhou e falou assim, meu Deus, agora me pegou. Essa sou eu. Eu falo muito, só quero falar. Falta colocar um esparadrapo na boca das crianças para elas não falarem nada. E aí? Ó, a outra irmã falando aqui, ó, meu único erro é o desenho, kkk. Glória a Deus, apenas o desenho. Então tá muito fácil de resolver, irmã. Seu problema tá muito fácil. Então vamos lá. Próximo erro aqui. Não desperta a curiosidade. Tem líder que não desperta a curiosidade. Se você não desperta a curiosidade das crianças, elas não vão ser atrativas. A sua aula não vai ser atrativa, a sua ministração não vai ser atrativa. Então é importante você atrair, gerar curiosidade. Se você pega todos os seus recursos visuais, isso é uma coisa que eu ensino muito aqui pra minha equipe, gente. Quem é da minha equipe aqui, ó, é uma coisa que às vezes a gente erra, que eu percebo errar com uma certa frequência. O que acontece? Se você vai usar um recurso visual. Gente, estão conseguindo me ouvir? Tá tranquilo? Parece que deu uma travadinha, foi só pra mim? Tá tranquilo? Estão me ouvindo? Beleza? Deixa eu só ver aqui a resposta de vocês. Então tá tudo certo, né? Aleluia. Então vamos lá. Então, tá ouvindo? Amém. É porque travou aqui pra mim, mas que bom que não travou pra vocês. Beleza. Então, gente, se você vai usar um recurso visual, por exemplo, nesse dia eu vou usar um coração, vou mostrar uma vassoura, vou mostrar um presente. Você vai usar esses 3 recursos visuais. Um coração, uma vassoura e um presente. Se você chega na sua sala e você põe em cima da mesa a vassoura, o presente e o coração, e as crianças já estão vendo aquilo, que graça, que curiosidade que elas vão ter, que graça que elas vão ter depois na hora que você vai mostrar alguma outra coisa. Não vai ser, elas já viram, não tem curiosidade alguma. Então você tem que despertar a curiosidade. Coloca aquilo dentro de uma caixa e fala assim, o que será que tem aqui dentro? O que será que tem dentro? Aí você tira o coração. O que será que tem a ver com esse coração? Ou talvez você vai levar um elemento que gere curiosidade. Talvez você vai levar um ponto de interrogação, vai escrever um ponto de interrogação gigante lá e vai falar, gente, o que será que esse ponto de interrogação tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Gerar curiosidade. Gente, as pessoas, no geral, a maioria das pessoas, elas são curiosas por natureza. Então, as pessoas têm essa curiosidade por natureza. Quando você desperta isso, você usa isso a seu favor, pronto, suas aulas, suas ministrações serão atrativas. Então, gere curiosidade. Não entrega tudo de uma vez. Sabe, não chega e já fala tudo que você tem que falar. Não, vai aos poucos, gerando curiosidade nas crianças. Isso vai ser muito importante. Outro erro que as pessoas fazem. Não usam recursos visuais. Não usam recursos visuais. E se você não usa recursos visuais, você não vai fazer ali analogias. Você não vai fazer com que aquela criança associe, tenha alguma associação mais prática daquilo que você está falando. Então é muito importante você usar recursos visuais. Já tem pessoas que às vezes usam o recurso visual de forma errada. Como assim? Você pega o recurso visual, vamos supor que você vai usar uma pipoca, para falar para as crianças sobre pipoca. E aí você vai pegar aquele recurso visual, e o que você faz? Gente, e aí você, quando vem a presença de Deus sobre nós, é como um brilho que está dentro da panela e ele estoura. E aí ele só se torna uma pipoca depois que vem o fogo de Deus sobre ele. Você só vai se tornar um fogo de Deus, você só vai se tornar aquilo que Deus tem pra você, aquilo que Deus quer que você seja, se o fogo de Deus vem sobre você. Pronto, usou o recurso visual. Viu que você não explorou? Então o que você tem que fazer? Gente, tá vendo a pipoca? Olha aqui essa pipoca.
A pipoca, ela já vem assim? Não, aí você mostra. Na altura das crianças. Você dá pra ela comer. Eu vou aproveitar pra comer. Você dá pra ela comer. Você pega a pipoca, entrega pra ela. Você pega aquela pipoca, mas não quer dizer que você vai, gente, vamos comer pipoca todo mundo. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de você pegar no momento e deixar uma experimentar, gerar ali curiosidade. E você vai usar bem aquele recurso visual. Se você tem um recurso visual e você não explora esse recurso visual, é a mesma coisa de você não ter. E isso eu vejo muita gente fazendo. Por exemplo, na hora de mostrar uma imagem. Você vai mostrar uma imagem. Aí tem essa imagem. O que você faz? Porque esse é o mapa do mundo. Crianças, esse aqui é o mapa. E olha, em todos esses lugares a gente vai pra mostrar, pra levar o evangelho. Aí você vai e prega ele lá em cima, na sua sala. E as crianças estão tudo com torcicolo, assim, pra querer enxergar o que tá lá. E a criança, tia, eu quero ver, tia, eu quero pegar. Não, depois você vê, já tá vendo aqui. Não, gente. A gente pega na altura das crianças, a gente mostra devagar para que todas vejam. Olha aqui, gente. Aqui é que fica o Brasil. Vocês estão vendo? Você tá vendo, João? Leva lá perto do João para ele ver. Coloca todo mundo na altura deles. E isso é um uso adequado dos recursos visuais. Amém, gente? Deu para pegar aí comigo? Então, isso aqui já é uma outra coisa que acontece com muita frequência. Não tem o recurso visual, às vezes não leva nada, não usa nada. Outras vezes usa errado, usa mal. Outro erro. Faz, e é o último erro aqui, ó. Não, peraí, eu acho que eu pulei algum. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Não usa recursos visuais. Aqui, ó, o quarto erro agora. Deixa eu ir pro quarto. Gente, peraí que eu perdi aqui a caneta. Achei. Então, nono erro. Faz tudo do mesmo jeito. Isso é aula ao vivo, tá, gente? Faz tudo do mesmo jeito. Quem faz tudo sempre do mesmo jeito, sua aula não vai ser atrativa. A criança já sabe o que espera por ela. Então, a criança já sabe que você vai passar o desenho lá na televisão. A criança já sabe. Gente, hoje a gente vive numa situação tão horrível que às vezes nem tem televisão na igreja. E aí, pra passar o desenho, a líder pega o celular e põe assim, e passa lá 50 desenhos no YouTube, com o celular dela assim. E pior, faz isso com bebê. Gente, não pode. Bebê nem pode ter acesso a telas. Até 2 anos de idade nem pode, nem é saudável, os médicos não aconselham. E às vezes a líder faz isso. Enfim. Mas muitos pecam nisso aqui, de fazer tudo sempre do mesmo jeito. Tudo igual, sempre a mesma brincadeira. Sempre da mesma forma. Sempre aquele mesmo joguinho. Sempre aquela mesma coisa. Gente, quando você faz isso sempre do mesmo jeito, isso vai acabando perdendo o interesse. A criança, ela não gera interesse para estar ali. Ela não fica atrativo para ela. Amém? Então, é importante a gente mudar, variar. É importante a gente mudar. E aí tem outra questão. Às vezes, você tá fazendo tudo do mesmo jeito e você pensa assim, meu Deus, parece que as minhas ideias acabaram. Por isso que é tão bom a gente ser uma equipe. Porque às vezes vai ter uma pessoa da sua equipe que vai dar uma ideia diferente, vai te dar uma sugestão diferente. E isso é bacana, isso é importante. Por isso é importante a gente não caminhar sozinho, né, gente? E amanhã, tô sempre falando amanhã, sexta-feira não perca, porque na sexta a gente vai ter a nossa terceira aula, que eu vou falar sobre como você trazer pessoas para o ministério. Como você faz para não ficar sozinho no ministério? Porque às vezes você fala, pastor, eu tô sozinho, como é que eu faço? Por isso que às vezes eu faço tudo do mesmo jeito. Não é só por isso, tá? Tem outras estratégias, mas se você tá sozinho, tem como você variar. Mas, de qualquer forma, a gente precisa trazer pessoas para o ministério até para somar, para dar ideias novas. E como que a gente vai fazer isso? Você não pode perder sexta-feira, beleza? Aula 3, que a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. E o último, nosso último. Antes de ir pro último, pausa para aqui beber minha água. O último erro, o último porquê das suas aulas não serem atrativas é porque você acha que não precisa se capacitar. Muitas pessoas acham que não precisam se capacitar. Não!
já sei como é que faz, eu já sou mãe. Outras pessoas falam assim, não, do mesmo jeito que a minha avó fazia na EBD, eu vou fazer hoje. Aí ela faz igual a tataravó dela fazia na escola bíblica em 1810. Aí ela repete aquilo. E ela acha que não precisa se capacitar. Não, porque eu já fiz um curso, às vezes quem é professor, por exemplo, né? Professora em escola secular. Não, porque eu já sou professora na escola secular. Aí você acha que porque você é professora na escola secular, você não precisa se capacitar. Gente, isso é um equívoco. Quanto menos você se capacita, menos suas aulas vão ser atrativas. E quanto mais você se capacita, mais as suas aulas vão ser atrativas. E isso é fato. Se você se capacitar mais, suas aulas vão ser ainda mais atrativas. Te garanto isso. Porque cada vez que eu faço um novo curso, cada vez que eu aprendo algo novo, cada vez que eu leio um novo livro, cada vez que eu me aperfeiçoo, irmãos, eu trago coisas novas para o ministério. E as crianças são abençoadas. Então, sabe, aqui eu quero até falar de uma outra aluna do nosso curso, que é a Marise. E a Marise, ela é uma aluna muito querida. Ela é uma aluna muito querida que é lá de João Pessoa, na Paraíba. E ela é muito preciosa e ela fez o meu curso e ela compartilhou comigo, pastora, como o nosso ministério tem se tornado mais atrativo para as crianças. E ela começou a desenvolver séries, escrever séries para as crianças, as aulas, ela mandando fotos, gente, coisa mais linda. Ela fez uma série sobre a trilha e ela se vestiu de aventureira, assim, foi muito legal, incrível, e a aula se tornando muito, muito, muito atrativa. E é isso que nós precisamos nos capacitar. Quanto mais a gente se capacita, melhor fica. E lá no nosso curso, no curso Líderes de Crianças Relevantes, nós temos um módulo só sobre criatividade. Lá no curso tem um módulo onde a gente fala só sobre como você pode ser mais criativo, com dicas. Se eu não me engano, são 4 aulas só sobre criatividade. Você não pode perder, que é uma bênção isso aí. E agora eu vou aproveitar uma pausa para beber água, antes da gente ir pro próximo, que agora a gente vai falar, eu falei do porquê que as suas aulas não são atrativas. Pra gente finalizar e te dar a solução agora, a gente vai falar de como fazer do Kids o lugar preferido das crianças. Como que você pode fazer do Kids, do seu Ministério Infantil, o lugar preferido das suas crianças? Então, enquanto eu bebo água, você vai se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal embaixo e clica no joinha aqui, clica no gostei. Clica no gostei, que você vai ver agora como é que a gente pode fazer para o nosso ministério ser o lugar preferido das crianças. Quem aqui quer que seu ministério seja o lugar preferido das crianças? Você quer que as crianças, quando o pai fala assim, ó, vamos pro culto Kids, ela fala, oba! Vou te falar que meu filho faz isso, glória a Deus. E eu vejo muitas crianças fazendo isso lá na nossa igreja também. Eu escuto muitas crianças, gente, no meio do culto, olha aqui de como que a gente mudou, né, pra glória de Deus. Eu escutava que era chato. Escutei crianças falando, nossa, que é muito chato. Hoje eu escuto as crianças falando assim, tia, domingo é meu dia preferido. Sabe por quê? Porque eu venho pro culto Kids. E aleluia, glória a Deus. Essa é a minha maior alegria. Então vamos lá. Como que você pode fazer aí também do seu lugar, do seu ministério, um lugar atrativo, um lugar preferido das crianças? O que você tem que fazer? Vamos lá. Primeiro lugar, você vai fazer perguntas. Faça perguntas para as crianças. Faça perguntas, mas você vai fazer perguntas certas. Como assim? Não faça perguntas do tipo, quem foi que matou Golias? Davi. Isso mesmo, ganhou uma estrelinha. Não é esse tipo de pergunta. Você vai fazer o tipo de pergunta assim, Davi matou Golias, não é? Golias era um gigante, era um desafio na vida dele. E na sua vida? Qual é um problemão grandão que às vezes você está passando na sua vida, na sua família? Tem um problema muito difícil? Aí você pode até se dar um exemplo seu. Por exemplo, a tia está enfrentando um problema. A minha mãe está doente. Nossa, é um problemão. Aí outra criança fala, tia, o meu pai está sem emprego. Esse é um problemão. Nossa, pois é, como se fosse um gigante, né? Realmente é um gigante. O pai está sem emprego. Viram? Você vai fazer perguntas certas.
Como assim perguntas certas? Ao invés de você perguntar assim, né? Ah, o que foi mesmo que Davi fez? Pegou a pedra e jogou no gigante. Isso mesmo. Em vez de você fazer as perguntas óbvias, você vai perguntar mais ou menos assim. O que você faria no lugar de Davi? Será que você ficaria com medo? Aí você deixa a criança desenvolver. Ah, tia, acho que eu ia ficar com medo, acho que eu não ia acreditar. E aí você fala, ah, é? E hoje na sua vida? Você acredita que Deus pode mudar? Que Deus pode derrotar esse gigante que você está enfrentando? E aí você vai deixar a criança falar. Ah, não, tia, eu não acredito não, porque é muito difícil. Teve uma vez, no nosso ministério, teve uma criança numa das ministrações que ela falou assim, ela abriu o coração e falou assim, tia, a gente estava falando sobre o perdão. Nossa, essa lição foi muito preciosa. Era uma menina de mais ou menos 11 anos, e aí a gente estava falando sobre perdão. E nesse dia, a gente falou sobre perdoar, e a gente falou, você tem que perdoar alguém? Então tem que ser perguntas assim. Você tem que perdoar alguém? E aí ela falou, tia, eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar o meu pai. E ela começou a chorar. Porque o pai dela tinha abandonado a família dela, tinha abandonado a mãe, largado a mãe para ficar com outra família. E ela começou a chorar muito ali. E aquele dia foi muito impactante mesmo. E a gente começou a ministrar o perdão sobre a vida dela para que ela pudesse perdoar o pai dela. E sabe, irmãos, às vezes essas coisas não acontecem no nosso ministério porque as crianças nem têm a oportunidade de falar. Você nem dá a oportunidade para elas, nem faz perguntas a elas. Então faça perguntas e perguntas certas, como o que você faria, como foi que aconteceu com você, como foi isso, qual é a sua dificuldade. Faça perguntas nesse sentido, amém? E outra coisa, em segundo lugar, o que mais você pode fazer para tornar o seu ministério atrativo? Conheça o cotidiano das crianças e as experiências de vida das crianças. Então, conheça as crianças. Por que eu coloquei aqui essas três criancinhas juntas aqui? Porque eu coloquei aqui, ó, X, Y, Z. Nossa, você tem lá na sua célula, lá no seu ministério infantil, crianças diferentes e crianças que têm uma realidade. E às vezes você não conhece a realidade dessas crianças. E aí você chega no seu ministério, aí eu me lembrei do nosso último domingo, né? A líder ministrando. E aí a líder falando assim, e aí você tá lá naquele maior calor e tal. O que você precisa fazer para acabar com esse calor lá? Você precisa conectar o ventilador na tomada. E eu achei isso muito interessante. Por que isso é interessante? Porque se ela desse um exemplo assim, você precisa ligar, acionar o ar-condicionado. E se ela desse esse exemplo e tipo 80% das crianças ali não tem ar-condicionado em casa? É uma realidade diferente. Talvez a líder tenha na casa dela, mas as crianças não tenham. Então ela precisou dar um exemplo que fosse baixo, né? E falar assim, talvez você tenha que ligar o ventilador. Ou talvez a sua casa tenha um ar-condicionado, você vai precisar ligar o ar-condicionado. Então você vai ter que dar exemplos que estejam dentro da realidade das suas crianças. Aí você vira e fala assim, não, porque olha, vocês vão orar aqui, porque vocês aqui, quem aqui tem vontade de conhecer a Disney? E às vezes tem alguma criança que nunca nem ouviu falar da Disney ali no seu ministério, às vezes nem sabe que existe um parque que fica em Orlando, aí você fala assim, olha, porque um dia você vai pra Orlando. E ela fala, Orlando, o que é isso? Quem é esse? Então você precisa conhecer a realidade das suas crianças. Isso aqui é importante, amém? E quando você conhece a realidade, você vai dar exemplos certeiros. Por exemplo, eu estava falando sobre ser viciado, sobre vícios. Eu não ia falar sobre, porque você não pode ser viciado em drogas. Claro que às vezes você pode viver num contexto, minha célula é uma comunidade, tem muitas crianças que convivem com tráfico de drogas, ok, beleza. Mas não era uma realidade, por exemplo, que eu estava falando ali na igreja para as crianças lá na Barra da Tijuca. O que eu estava falando? O que eu comecei a falar? Porque às vezes você é viciado em alguma coisa. Qual é o exemplo prático para as crianças? O que as crianças são viciadas? Cigarro? A maioria não. O que eu falei? Talvez você é viciado em Fortnite. E você fica jogando Fortnite a noite toda. Gente, quando eu falei isso, as crianças... tia, ele. Porque elas se identificaram. Aí, para as crianças menores, talvez você tenha medo de escuro. Tia, eu não gosto de dormir sozinho. Então, você precisa conhecer as crianças e falar das suas experiências, das experiências de vida delas. Amém? E em terceiro lugar, divida a sua ministração em blocos. Divida a sua ministração em blocos. Eu coloquei aqui, 1, 2, 3, 4, né? Por quê? Porque aqui eu vou falar, tem a ver com aquilo que eu falei do tempo de concentração. Se o tempo de concentração das crianças é pequeno, o ideal é que você dilua de pelo menos em 20 minutos uma ministração, um tempo diferente, um passo diferente. Dentro
aquele passo, por exemplo, você vai ter 20 minutos para a palavra. Dentro daqueles 20 minutos da palavra, você tem que levar em consideração o tempo de concentração da criança. Para que a cada 5 minutos, a cada 10 minutos ali dentro da palavra, você traga algo novo. Lembra disso? Isso tem que acontecer. Mas você tem que fazer blocos, como por exemplo, primeiro, brincadeira. Então você vai ter ali 20 minutos de brincadeira. Segundo bloco, louvor. Aí você vai ter lá 10 minutos de louvor. Próximo bloco, oferta, 10 minutos de oferta. Próximo bloco, palavra, tantos minutos de palavra. Dinâmica, tantos minutos. Perguntas, tantos minutos. Divida em blocos, assim. Isso é importante. Por quê? Porque você sabia que existe uma pesquisa, tem uma pesquisa que mostrou que em uma aula, as crianças, elas se lembram apenas dos 10 primeiros minutos e dos últimos 10 minutos da aula. Existe uma pesquisa que fala sobre isso, que apenas os 10 primeiros minutos e os últimos 10 minutos que elas se lembram. Mas elas se lembram um pouco do tempo corrido da aula. Mas por que que isso acontece? Isso não precisa ser uma realidade no seu ministério. Por que que isso acontece na maioria das vezes? Porque é quando você tem a atenção da criança. Passou isso, se você perdeu a atenção da criança, ela realmente não vai reter nada daquilo que você está falando. Se você divide em blocos, a cada novo tempo, você ganha a atenção de novo das crianças. Agora vamos ficar de pé para brincar. Aqueles que estavam sentados agora animaram, vamos ficar de pé. Agora vamos sentar. Se você faz isso com uma certa frequência, isso é bom para que as crianças, elas fiquem lá com a atenção em você. Amém? E vamos lá, quem está comigo? Quem está sendo abençoado aí? Amém? Tá bem prática a nossa aula de hoje, né, gente? Para você sair daqui já colocando em prática para sua próxima ministração com as crianças. Quero ver depois vocês me testemunhando, hein? Vão lá e me contem os testemunhos. Uma pastora, já apliquei isso, já fez diferença. Amém? Então vamos lá pro próximo. E em quarto lugar, dê ênfase à mensagem principal. Então, você vai dar ênfase à mensagem principal. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você fala um monte de coisa e no final não fala nada. Você conta a história da criação toda, mas no final das contas, o que a criança aprendeu mesmo? Só historinha. E não tem uma mensagem principal ali que você está destacando. Por exemplo, quando a gente falou sobre a mensagem da criação, quando a gente falou sobre a criação aqui, quando Deus criou todas as coisas, a gente reforçou que Deus, ele é o Criador e ele que criou todas as coisas. E a gente reforçou essa ideia contra o evolucionismo, reforçando que Deus, ele é o Criador e que tudo que ele fez é bom. Enfim, nós enfatizamos isso. Você precisa ter uma ênfase principal, porque se você fala um monte de coisas durante a sua ministração e não dá ênfase a uma mensagem única, essas crianças também, elas vão sair dali meio que perdidas, meio sem saber o que elas estão aprendendo e tal. Então isso não vai ser muito positivo. E aí você vai usar recursos visuais para isso. Então, por exemplo, se você vai dar ênfase a uma mensagem principal, você vai falar, por exemplo, que Deus apaga todos os pecados, você vai levar que Jesus apaga todos os pecados, você vai levar uma borracha, e aí, se você fizer uma borracha gigante, melhor ainda, leva essa borracha lá e você vai enfatizar essa borracha o tempo todo. De forma que a criança, toda vez que ela pegar uma borracha, ela vai se lembrar, Deus apaga os meus pecados. Deus apaga os meus pecados. Então a gente precisa enfatizar uma mensagem principal ali, usando também um recurso visual para enfatizar aquela mensagem, beleza? E em quinto lugar, use materiais que são familiares às crianças, dando a elas uma nova aplicação. Então você vai usar materiais que são familiares. Eu desenhei uma escovinha de dente aqui. E aí eu trouxe uma escova de dente aqui para vocês verem. Uma escova de dente é um exemplo disso. Você vai usar um material familiar. Todo mundo tem uma escova de dente. Todo mundo escova o dente. Então você vai usar aquilo para falar, às vezes para ensinar alguma coisa para as crianças. Às vezes naquele dia, não estou falando que você vai olhar para sua casa e falar assim, nossa, tem um perfume aqui, o que eu posso ensinar com perfume? Não é isso, é o contrário. Você está estudando sobre a mulher que derramou o perfume no vaso de alabastro, nos pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. Você falou, nossa, já sei, vou levar aquele perfume que eu tenho aqui, vou levar para a sala e vou ministrar. Aí é uma coisa, entendeu? Aí você está falando sobre a importância do cuidado com o corpo. Estou dando um exemplo aqui vago, né? Está falando sobre a gente cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito. Você vai levar uma escova de dente, você vai mostrar.
é algo familiar para as crianças veem. Isso é muito bom também para ser atrativo para as crianças. Então não precisa você sempre levar um negócio de EVA, construir todo cheio de flu-flu. Claro que às vezes você pode levar, sim, é legal você incrementar, mas é legal também você usar materiais reais e que são de uso comum das crianças. Isso é muito, muito bacana, funciona muito bem. E agora, em sexto lugar, crie momentos divertidos com propósito. Então, você vai valorizar a diversão. Você vai valorizar a diversão. Você vai criar momentos divertidos com propósito. Não é só divertido só pra rir. Porque tinha uma líder uma vez, numa das ministrações, eu sempre conto essa história, né? Eu tô lá no Kids e de repente eu escuto as crianças gritando. Ah! E eu pensei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eles faziam silêncio, de repente gritava de novo. Ah! E eu, meu Deus, por que essas crianças estão gritando? Quando eu cheguei lá na sala e abri a porta, a líder estava apagando e acendendo a luz. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? Ela, não, eu tô brincando com as crianças de apagar e acender a luz. Não era nenhuma ministração sobre Jesus é a luz do mundo, não tinha nada a ver com isso. Ela simplesmente estava brincando por brincar, assim, à toa, só para gerar, enfim, nada a ver das crianças. Então não é diversão à toa, gente, é diversão com propósito. Então você vai fazer isso com um propósito. Por quê? Quando você associa a diversão ao ensinamento, né, ao ensino, aquilo que você está transmitindo, aquela experiência que você está gerando ali com a criança, você vai gerar prazer, porque a diversão é associada ao prazer. Então você vai gerar prazer na criança em estar ali, prazer em gostar daquilo. Então, sempre que possível, use o cômico, sempre que possível, use a diversão, porque isso aqui é muito bom, é muito importante para atrair a atenção das suas crianças. Amém? E agora, no próximo, em sétimo, né? É isso? Sétimo lugar, você vai sair da caixinha. Saia da caixinha. Saia da caixinha. Inove. Isso aqui é importante. Você sair da caixinha é muito importante. Porque às vezes você só faz do mesmo jeito, só pensa, como eu já falei aqui, né, de um dos erros que às vezes a pessoa comete. Então saia da caixinha, pensa fora do óbvio. Eu sei que, e gente, isso pra mim também acontece, tá? Eu tô lá preparando minha aula, tô escrevendo um roteiro, por exemplo. Quando eu penso, né, vou fazer uma brincadeira sobre imitação aqui. Eu já sei, brincadeira sobre imitação, você me imita, vamos brincar, as crianças vão brincar de imitar aqui agora uma a outra. Gente, é o óbvio. Então você vai ter que se esforçar um pouquinho mais pra sair do óbvio. Aí o que eu faço? Não, gente, peraí. Outra brincadeira que tem a ver com imitação. E aí eu vou me esforçando pra pensar em uma outra coisa. A gente tem que se esforçar pra sair da caixinha. E você também precisa fazer isso. Inovar. Pensar em alguma coisa diferente ali, que isso vai ser muito importante pra ser uma aula atrativa. Vou dar um exemplo. Uma das ministrações que a gente teve, a gente falou sobre o pecado nos separar de Deus, né? Como o pecado nos separa de Deus e tal. E aí a gente usou, nesse dia a gente estava falando sobre experiência, foi em Gênesis. E a gente estava falando sobre, aproveitando com a temática de experiências, usando experiências para ensinar as verdades do livro de Gênesis. E aí a gente fez uma experiência onde os líquidos não se misturavam. E aí a gente falou, esse líquido aqui é como se fosse você. Aí a gente colocou um outro líquido de outra cor e a gente falou, esse é o pecado. E aí a gente colocou um outro líquido de outra cor falando, e esse é Deus. Viu que o pecado te separa de Deus? Não fica junto, você não pode ficar junto com Deus, porque o pecado te separa. Mas quando Jesus vem, ele tira toda a separação. Aí a gente jogava um outro líquido que misturava, e aí misturava tudo ali, e aí ficava tudo junto. Mais ou menos assim. E aí o que acontece? Uma criança de 4 anos saiu do culto Kids aquele dia contando pra mãe detalhes. Mãe, sabia que o pecado é o detergente? E aí ele falou todos os elementos. E o leite é isso, isso e isso. E o óleo é isso, isso e isso. Foi falando pra mãe tudo aquilo que os elementos eram. E falou pra ela, mãe, é assim que acontece. Gente, você acha que se eu tivesse pegado apenas uma folhinha, desenha aí, pinta uma cruz aí, e beleza, a experiência teria sido tão importante? Não. Então, a gente precisou sair da caixinha pra inovar. Pra quê? Pra atrair a criança, porque aquela mensagem era importante. Amém? Agora, em 8º lugar,
tenha sempre um plano B. Eu vi até que teve alguém que falou aqui agorinha sobre isso. Tenha sempre um plano B. Isso aqui, gente, é muito importante, porque às vezes o seu plano A não vai dar certo. Aí você vai ter que ir pro plano B. Como assim? Você vai lá fazer a separação dos líquidos. De repente, não deu certo o negócio. Primeiro, você tem que testar antes de levar para sua aula, tá, gente? Testa antes, que isso é importante. Outras vezes, você vai fazer com as crianças pensando que vai ser um sucesso. E as crianças não estão nem aí pra você. Você pensou que ia ser super legal e a criança não achou legal. Então, você vai precisar ter um plano B, ter uma carta na manga ali. Isso é importante. Porque se você deixar, não deu certo o plano A, agora já era, não tem mais outra opção, não tem o que fazer. Não, você vai ter que inventar outra coisa ali. Teve uma vez, numa sala de 4 anos. Quando eu entrei, a gente tava naquela zona. Sabe aquela zona? As crianças correndo pra lá e pra cá. E a líder assim, pastora, eu não sei mais o que fazer. Tá sem controle aqui, tá tenso e tal, né? E aí, o que eu falei? Gente, vamos usar a favor a característica da idade, vamos usar a movimentação que as crianças gostam de ter, que isso é característica da idade, a favor. Então, a gente vai ter um plano B. Não estava no roteiro, mas a gente acrescentou alguma coisa. Eu falei assim, então nós vamos fazer que era o plano B. Nós vamos fazer agora uma corrida de obstáculos falando o versículo. E aí eu criei um monte de obstáculos. Passar por baixo da mesa, pular a cadeira e fazer isso, fazer aquilo. E eles tinham que passar por tudo aquilo falando o versículo. Gente, todas as crianças se acalmaram. Todo mundo começou a fazer o circuito lá super legal falando o versículo. E as crianças saíram daquele dia cantando o versículo. Cheios da palavra de Deus. Olha que bênção foi isso. Mas porque tinha um plano B. Então você tem que ter um plano B. Você tem que pensar em alguma estratégia. Já leve pronto. O ideal é você já ir pensando. Eu posso pensar nessa brincadeira também. Se o pastor demorar lá no culto, eu tiver mais tempo de oportunidade para ministrar nas crianças, vou usar essa brincadeira. Se por acaso as crianças não derem certo, isso, vou usar essa outra brincadeira. Isso aí é importante, ter plano B. E em nono lugar, penúltimo lugar, transforme as crianças em protagonistas. Isso aqui é importante, transformar as crianças em protagonistas. Tira elas lá da plateia como apenas meros espectadores. Envolve elas. Traz um ali junto com você. Bota ele para falar uma coisa. Chama um para contar um testemunho. Quando você envolve as crianças ali para serem protagonistas ali, isso vai fazer muita diferença. Vai fazer com que a aula seja muito mais atrativa. Sabe por que isso aqui é tão importante? Porque muitas vezes as crianças elas ficam apenas assim, o tempo todo, assistindo a tudo. Então chama a criança para participar. Agora você vai pegar isso aqui. Escreve aqui para mim. Abre a sua Bíblia e acha isso. Quando a criança participa, gente, o aprendizado é muito maior. Até no curso eu falo um pouco sobre isso. Eu dou até a porcentagem lá que agora de cabeça eu não me lembro. Mas tem uma porcentagem muito grande, se eu não me engano, tipo 80%. De quando você aprende muito mais, cerca de 80% a mais, quando você faz junto. Quando você faz junto, você aprende muito mais. Então, quando as crianças fazem junto, elas aprendem muito mais. E, por último, em último lugar, pesquise e inspire. Pesquise e inspire-se. É muito importante você pesquisar. Como assim, pastora? Vou pesquisar no Google, vou pesquisar em outros ministérios infantis, vou pesquisar em outras atividades. Você vai pesquisar e vai se inspirar para tornar sua aula mais atrativa. Gente, eu me inspiro em muitos outros lugares, até programas de criança, me inspiro em outros ministérios infantis, inclusive de outros lugares do mundo, não só no Brasil. Eu me inspiro, eu pesquiso e eu vou lá para me inspirar. Mas não só, mas a nossa preocupação, a nossa questão, a gente tem que saber o seguinte, que a gente vai aqui pesquisar e vai inspirar, e sabe o que vai acontecer? Você também vai começar a inspirar outras pessoas. E eu louvo a Deus por isso. Então eu fico muito feliz quando eu vejo o nosso ministério sendo inspiração para outros ministérios. Gente, eu fico muito feliz. A gente tem alguns dos nossos cultos aqui do Atitude Kids gravados. Quem já conhece? Eu sei que tem algumas pessoas que ainda não conhecem, mas eu quero desafiar você a depois da aula você pesquisar. Você vai pesquisar lá, Culto Kids Online Atitude Kids.
pesquisa. Você pode assistir alguns dos nossos cultos. Você assistindo os nossos cultos online, você já tem uma ideia de como que é o nosso culto presencial. E eu vejo muitas pessoas se inspirando. As pessoas fazendo igual, pegando, melhorando, fazendo melhor ainda. Gente, inspiração é uma bênção. E agora, igual o irmão falou aqui, ó, inspiração não é você copiar. É você pegar e falar assim, nossa, que legal! Tive uma ideia a partir disso. Sabe por quê? Nenhuma ideia nasce do nada. Eu tô quase dando o meu curso todo aqui, né, gente? Vou falar pra vocês. Lá no curso eu falo sobre isso. Nenhuma ideia nasce do nada. Todo mundo copia, se inspira de algum lugar. Então, isso também vai ser essa inspiração. Quando você começar a pesquisar, você vai ver que tem muitos outros ministérios também que já são referências e que você vai fazer... Muitos ministérios já atraem a atenção das crianças e aí você vai aprender muito com eles também para você também ter um ministério atraente aí. Amém, gente? Quem aprendeu muito aqui até agora? Aleluia! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, muita gente aprendendo aí, né? Que bom, gente. Muito bom ter minhas ovelhinhas aqui também. Jéssica Moraes, vi você aqui. Beijo. Muita gente aqui do Atitude Kids também, muito feliz. Então, gente, isso aqui são algumas coisas que você pode fazer para tornar o Ministério Infantil um lugar mais atrativo. E o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui para o seu próximo encontro com as crianças. Você já planeja perguntas, você já vai conhecer a realidade e experiência das crianças, vai aplicar isso na vida delas. Você vai dividir a sua aula em blocos, dividir a ministração em blocos. Vai dar ênfase à mensagem principal usando um visual específico. Você pode usar visuais familiares das crianças, dando um novo sentido a eles. Você vai usar a diversão, vai ter momentos de diversão, momentos de brincadeira, momentos de descontração, momentos deles rirem. Você vai sair da caixinha, se esforçar um pouco mais para sair do óbvio. Vai levar um plano B na manga. Vai colocar as crianças como protagonistas e vai pesquisar muito e se inspirar antes de ir. Uau! Vai ser uma bênção. Eu quero que depois vocês me contem, vocês vão me falar. Pastora, realmente funcionou, foi uma bênção e eu tenho certeza que vai ser, gente. Porque é isso que o Senhor já tem nos feito experimentar aqui no Atitude Kids para a glória de Deus. Amém, gente? Então, nós estamos partindo para o final da nossa aula. E como a gente está indo para o final da nossa aula de hoje, eu não posso deixar você sair da aula de hoje sem um desafio. Então eu tenho um desafio para você. Eu tenho um desafio para você e eu quero que todo mundo faça isso. Vai ser um desafio bem profético assim que você vai fazer. Todo mundo tem uma foto, eu tenho certeza que todo mundo tem uma foto. Tem uma foto sua do seu ministério infantil, não tem? Uma foto de você no ministério, uma foto do seu ministério, não é? Muita gente tem? Então deixa eu te falar, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essa foto sua, de você lá com no ministério infantil, você ministrando com as crianças, você junto com as crianças, talvez você lá na sua célula. Você vai pegar essa foto sua, você vai compartilhar lá nas suas redes sociais e você vai me marcar, porque eu quero ver, quero conhecer você, quero conhecer suas crianças, conhecer seu ministério. Me marca e você, vou até colocar o arroba aqui, que é o arroba PRA Wilze Adorno. Wilze Adorno. E aí você vai me marcar e você vai colocar uma frase que vai ser uma frase profética. Você já vai declarar assim, ó. O Ministério Infantil. O Ministério Infantil. Deixa eu só lembrar aqui. Será o lugar preferido das crianças. Amém, gente? Você quer isso para o seu ministério? Você quer você quer que o seu ministério seja o lugar preferido das suas crianças? Então você vai colocar essa foto do seu ministério,
vai me marcar e você vai escrever essa frase profética. Todo mundo que vê lá no seu Instagram, lá no seu Facebook, nas suas redes sociais, que você tiver, todo mundo que vê, vai ver você declarando essa verdade, que o Ministério Infantil será o lugar preferido das crianças. E no que depender de você, você vai falar, Deus, no que depender de mim, o Ministério vai ser o lugar preferido das crianças. Amém, gente? Glória a Deus! Quem recebeu muito de Deus aqui hoje? Recebeu muito? A gente não pode terminar a nossa aula sem orar. Amém? Então, aí onde você tá, nós vamos orar agora. Sabe por quê? Porque eu quero que você reflita agora. Se você fosse hoje uma criança assistindo as suas próprias aulas, assistindo ali suas próprias ministrações, você estaria sendo atraído? Se coloque agora no lugar das crianças. E eu quero que agora você também, diante de Deus, você fale, Senhor, eu quero mudar. E hoje é dia de mudar. É dia de você ter uma nova postura, de falar, Deus, eu quero, eu sei que tem um preço a ser pago, mas Deus, eu estou disposta para que a palavra de Deus, que é essa joia preciosa, seja entregue no coração das crianças e elas recebam com muita alegria essa joia preciosa. Amém? Então eu quero que agora você feche seus olhos, onde você está, coloque a mão no seu coração e você vai orar. E você vai declarar, Deus, eu quero que o Ministério Infantil seja o lugar preferido das crianças. Eu quero que a igreja, porque lá no Ministério Infantil é igreja, gente. Lá é igreja. É lá que as crianças têm que matar mesmo. E aí você vai falar, Deus, eu quero que ali na igreja, ali naquele lugar onde os irmãos estão reunidos, onde as crianças estão ali reunidas para buscar o Senhor, para cultuar o Senhor, ali, que seja ali o lugar preferido das crianças. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero declarar muitos ministérios, Deus, sendo transformados a partir de hoje. Senhor, nós temos aqui tantos líderes sedentos, Pai, se eles estão aqui numa quarta-feira à noite, tantas outras pessoas que estão assistindo essa aula, talvez em algum outro momento, Pai, eu quero te pedir que em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui pagando preço, se esforçando para isso, Pai, eu quero que o Senhor recompense cada uma delas e que o ministério delas seja um ministério atrativo, que atrai as crianças, que as crianças possam ser atraídas, que elas troquem qualquer outra coisa, qualquer outro lugar para estarem ali no ministério com crianças. Que elas amem estar ali por causa da tua presença, porque a tua presença vai atraí-los, porque as líderes terão estratégias para mostrar para as crianças o quão preciosa é a tua palavra, o quão maravilhosa é a tua presença. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa será uma verdade. O Ministério Infantil será o lugar mais desejado, o lugar preferido das nossas crianças, em nome de Jesus. Amém? Amém, em nome de Jesus. E eu espero você na sexta-feira, porque eu tenho certeza que vai marcar o seu ministério. Quem aqui, às vezes se sente sozinho no ministério, às vezes você tá sozinho. Quem aqui, fala aqui pra mim, quem aqui gostaria de ter mais pessoas no seu ministério? Quem gostaria de ter mais pessoas no seu ministério? Ou às vezes você fala assim, eu preciso, pastora. Fala aí, eu preciso, pastora, eu desejo mais pessoas no meu ministério. Se você deseja, sexta-feira você não pode perder a nossa aula, a nossa terceira aula da jornada, porque a gente vai falar sobre como que nós podemos trazer mais pessoas para o ministério. O que eu fiz que o Senhor me deu de estratégias, quais foram as atitudes, as ações que eu tive para ter hoje tantas pessoas no nosso ministério, que para a glória de Deus nós temos mais de 500 voluntários, 500 servos, né, que já falei para vocês semana passada, na aula passada sobre isso. E nós temos mais de 500 servos aqui comprometidos, que amam a presença de Deus, que amam as crianças. E o que eu fiz, onde eu errei, eu vou compartilhar com vocês. E vai ser, eu tenho certeza, um tempo muito precioso. Então, espero vocês na sexta-feira, 8 horas da noite, para a nossa terceira e última aula. Mas vai ser uma benção, hein? E eu também vou apresentar mais para vocês o nosso curso. E quem tá aqui desejoso do curso, quem aqui quer o curso aí já? Que eu tô muito querendo ser professora de vocês, hein? Quero ter vocês como alunos. E quem quer também, então se liga, eu espero vocês na nossa próxima aula sexta-feira. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Não esquece do desafio, gente. Não esquece do desafio. Foto do seu ministério, me marca e coloca essa frase poderosa lá. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.